bom. O Índia saiu. Bom, eu vi aqui, Lucas, que você fez já praticamente todas as atividades, falta só uma. Você fez essa última já ou não? Porque a última vez que eu olhei não tinha feito ainda. Semana passada, professora, eu tinha feito, se não me engano. Não sei se já foi postada mais depois. Não, é que a última vez que eu olhei foi dia 18 de novembro. Depois do dia 18 eu não olhei mais. Ah, sim, eu já fiz então já, professora. Depois desse dia eu já fiz a atividade. Então tá bom. Aí agora a gente vai. Deixa eu abrir aqui o meu álbum. Você, Lucas, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá de boa com nota, né? Tá, você Sim, tem creio que sim. nota nos 2 bimestres, então você não tem nada para recuperar, tá ótimo. Aqui eu ia explicar sobre a recuperação para quem estivesse precisando, mas só a Wendria estava precisando aqui, ela saiu, então se ela voltar eu retorno aqui. Então é o seguinte, Lucas, o terceiro bimestre, terceiro, né? Começou dia 1º de setembro, e aí ele encerrou na semana passada, tá? Então, a partir de hoje, que está aqui a aula do dia 24 de novembro, que é hoje, a gente começa o quarto bimestre. E aí, foi solicitado que a gente fizesse um levantamento das aulas que já foram ministradas para saber quantas faltam e tal. Em relação a espanhol, eu tenho com vocês ainda 6 semanas de aula. Isso quer dizer que eu tenho, na verdade, 3 aulas. Assim, porque, assim, são 6 semanas, mas eu só posso postar 3, entendeu? Então, eu posto aula essa semana, semana que vem eu não posto conteúdo, eu fico de plantão. Na outra semana eu posto aula, na outra eu fico de plantão. Aí vai parar o ano, né? Porque a gente vai entrar em recesso recesso não, vai entrar em férias mesmo, férias de janeiro. Aí o mês de janeiro todinho, primeiro tem o recesso de Natal, depois tem as férias de janeiro. Aí quando a gente retornar em fevereiro, nós teremos mais 2 semanas. Uma eu posto aula e na outra eu não posto. Eu fico de plantão, porque é núcleo comum, núcleo técnico, fazendo a alternância. Sendo assim, eu só posso dar 3 conteúdos. E, sendo assim, eu tenho que fazer uma atividade avaliativa em cada uma dessas aulas, para que possa dividir, para que não fique, por exemplo, atividade avaliativa com um valor muito alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 3 atividades, 2 valendo 30 pontos cada uma e uma valendo 40, que aí a gente fecha os 100 pontos. Eu não posso postar aula na semana que é do núcleo técnico, né? Então, tudo vai ter que se concentrar na semana do núcleo comum. Sendo assim, a nossa primeira aula do quarto trimestre é hoje e ela já tem atividade avaliativa. Então, tá aqui, 24 de novembro, equivalente a 2 aulas, início do quarto trimestre. O objetivo: conhecer o vocabulário relacionado ao corpo humano e às suas partes, conhecer também verbos que são utilizados para se referir aos movimentos que são realizados pelo nosso corpo, e ler e compreender textos informativos. Dentro disso tudo, desse objetivo, a gente tem os conteúdos de vocabulário sobre as partes do corpo humano, alguma coisa relacionada à saúde, porque tem um texto que vai tratar sobre isso, verbos que expressam as ações do corpo humano. A metodologia, a aula síncrona, que é o que a gente está tendo hoje, o conteúdo apresentado em forma de texto, tabelas, figuras e atividades interativas. E atividade avaliativa valendo 30 pontos. Então, aqui, texto, cuida tu corpo, cuida tu entorno, el sol e el câncer de piel. Leia o texto, el sol e el câncer de piel, ele servirá de referência para que você possa responder as questões da atividade avaliativa. No mesmo arquivo, você encontrará uma lista de verbos relacionados aos movimentos realizados pelo nosso corpo. E logo após, você encontrará também uma lista com vocabulário que nomeia as partes do corpo em espanhol. Todo esse material servirá de referência para a atividade avaliativa de hoje, no valor de 30 pontos.
Então, esse que você vai baixar, esse texto, é esse texto aqui. Então, tem o texto, depois tem a lista de verbos relacionados aos movimentos do corpo, o verbo e o que ele significa, a gente vai ver isso aqui já já. Aqui eu tenho as partes do corpo. Aqui eu tenho uma figura com as partes. Deve ter caído a internet dela. Eu acho, hein, Lucas? Achei que era a minha. Eu também. Eu fico meio com receio de falar, mas. Oh, gente, a internet aqui em casa deu uma falha técnica. Imaginei mesmo. Não, é complicado, né? Ah, Esse negócio de internet. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas então tá aqui a atividade, ó. Faça essa atividade para praticar o vocabulário referente às partes do corpo. Essa atividade aqui vale nota? Não. Essa aqui não vale nota. Se você não fizer, eu vou saber? Provavelmente não. Então, você pode escolher não fazer. É uma escolha sua. Só que com isso você deixa de praticar o conteúdo. Então, não custa nada você vir aqui e praticar o conteúdo fazendo essa atividade. Então, aí você tem... É uma atividade que vai falar um pouco sobre os movimentos da yoga. Na yoga, você trabalha o corpo todo e aqui, então, vai falar um pouco sobre isso. Ó. Hacer fondos sobre um árbol. O que é fondo? Fondo é alongamento. Então, fazer alongamento debaixo de uma árvore. Então, o que você vai movimentar? Pies, manos, pectorales, espalda, braços, tronco e pecho. Se você já tiver estudado o conteúdo lá, que está lá por escrito, né? Se você já tiver estudado aquele conteúdo, você já vai saber o que são essas partes do corpo. E aí você vai preencher. Então, por exemplo, efeitos. Você trabalhar essas partes, que efeito que vai causar? Ejercita a parte superior del cuerpo tríceps, e aí você vai preencher. Aqui, você vai escrever, por exemplo, pectorales. Maneira correta. Apoya las manos en el tronco de um árbol ou uma roca. Apoia as mãos no tronco de uma árvore ou em uma pedra. Com los braços extendidos a la altura del pecho. De onde eu estou tirando essas palavras? Estão entendendo de onde eu estou tirando as palavras? Elas Professora, só estão um pouquinho. escritas aqui, ó. Diga. Não estou conseguindo ver sua tela, professora. Só a cara da senhora. Ah, deixa eu... É porque a hora que caiu, eu acho que parou de compartilhar, né? Obrigada por avisar. Na hora que caiu a conexão, parou de compartilhar. Agora tá, né? Eu não estou vendo ainda. Hã? Agora sim. Tá. Então, aqui eu tô com o AVA aberto na aula de hoje, né? E aí, eu tô aqui mostrando para vocês como que faz o exercício interativo, que é aquele exercício que eu disse que ele não vale nota, mas ele é importante para que você pratique o conteúdo. A nota vai ser o formulário do Google, né, que vocês vão fazer. Bom, aí aqui estão as palavras, ó, que vocês têm que preencher, tá? Então, maneira correta. Apoya las manos en el tronco de un árbol o una roca con los brazos extendidos a la altura del pecho y los pies
Un paso más atrás. Arquear la espalda hacia adentro y hacia afuera, hacia aumentar la tensión en toda la columna. Preencha esse, vai preencher mais esse, mais esse, mais esse, e depois vai verificar a resposta. Aqui não apareceu porque não tinha sido preenchido, e o que preenchi apareceu que estava tudo certo, né? Então é isso, é para fazer esse exercício como um exercício de prática apenas, né? Aí, a atividade avaliativa, ela está aqui nesse link. Quando você clicar, ele vai abrir, então, o formulário, que está aqui, aberto já, onde vocês têm a atividade avaliativa para fazer, tá certo? Então, leia o texto que está postado no AVA, né? O texto é Cuida tu cuerpo, cuida tu entorno, el sol e el câncer de piel. E é esse texto que a gente vai fazer a leitura dele agora, tá? Se por acaso alguém estiver tentando entrar para vocês ouvirem, me dá um toque, porque às vezes a gente não vê. Deixa eu voltar aqui, o texto. Muito bem. Todo mundo está conseguindo ver o texto? Sim. Está num bom tamanho ou precisa que aumente ele um pouquinho para vocês? Pra mim tá bom, professora. Tá. Então, vamos lá. Cuida tu cuerpo, cuida tu entorno. El sol y el cáncer de piel. El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y el crecimiento descontrolado de las células que la forman. Las células que forman esta enfermedad maligna. Con capacidad para invadir tejidos, los tejidos y estructuras sanas de alrededor e outros órgãos à distância. Então, esta enfermidade maligna é produzida pela divisão e pelo crescimento descontrolado de células que formam ela. E elas têm capacidade para invadir os tecidos, os tejidos e estruturas sanas. Então, além dela, ela tem a parte que está doente, que está enferma, mas ela também tem capacidade de invadir os tecidos e as estruturas sadias. Sanas são sadias, de alrededor e outros órgãos à distância. Então, tanto ela pode invadir os tecidos sadios ao redor de onde ela está, quanto ela ainda pode atingir outros órgãos à distância. Aunque se generalice, hablando de cáncer de piel, existen varios tipos, entre los que se destacan de forma clara los melanomas e los carcinomas cutâneos. Então, tem vários tipos de câncer, mas entre os que se destacam de maneira clara, tem os melanomas e os carcinomas cutâneos. O que ele quer dizer que se destacam de maneira clara? Que são visíveis. De você bater o olho, você já percebe que existe um câncer de pele ali, né? Essa é a diferença. Tem uns que não. Você não vai ver, e esses são talvez os mais perigosos, porque você não trata. En ambos tipos, o principal fator de risco, implicado em sua aparição são as radiações solares, sobretudo as de tipo B, UVB, e as de tipo A, UVA. En la piel, estas radiações são capazes de produzir mutações no material genético. E aqui tem a sigla que a gente conhece em português como DNA. Em espanhol, essa sigla é apresentada como ADN. Então, não esqueça, quando estiver falando de saúde, genética, corpo humano, a sigla ADN é o equivalente ao que a gente conhece como DNA. Então, está falando aqui que são capazes de produzir mutações no material genético de las células que compõem a epidermis e impedir sua reparação, iniciando-se assim o processo de la carcinogênese ou formação de um câncer. Esse 10 que vocês estão vendo aqui, é porque aqui tem, até aqui deu 10 linhas. Isso vai facilitar na hora que você tiver que responder as questões da atividade avaliativa, porque algumas delas estão indicando, na linha número tal, então, mas não está número 8 aqui, mas aí você conta, né? Você sabe que vai ser para trás disso. Ou a número 13, por exemplo, se essa é a 10, aqui é a 11, aqui é a 12, aqui vai ser a 13, aqui vai ser a 13. Então, só para ajudar vocês.
Bom, el melanoma es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente. No. Es el tipo de cáncer cutáneo menos frecuente, aproximadamente el 5% de los tumores de piel. Aunque significa ainda que, né, por mais que, em los últimos anos, os casos estão aumentando de forma considerável. Por que será que os casos estão aumentando de forma considerável nos últimos anos? Porque a gente ouve muito falar sobre aquecimento global, sobre camada de ozônio, que não está tendo proteção, então os raios estão sendo mais agressivos, a gente tem que usar protetor solar para poder aumentar a proteção da pele. Então, por conta disso, vem aumentando nos últimos anos os casos de câncer de pele. Vocês que trabalham muitas vezes no sol, precisam se cuidar muito mais, né? Las células afectadas son los melanocitos, o células productoras de melanina. Las radiaciones solares alteran su ADN y comienzan a dividirse y crecer descontroladamente, invadiendo los tejidos sanos de alrededor y otros órganos a distancia. Lembrando, então, que tejidos sanos são os tecidos sadios. Los melanomas se desarrollan, sobre todo, en personas de piel y ojos claros, con dificultad para broncearse. Aqui está dizendo que esses tumores, esses melanomas, se desenvolvem, né? Sobretudo, quer dizer que na maioria das vezes, mas a gente sabe hoje em dia que não é apenas pessoas de pele clara e olhos claros. Elas têm mais tendência, mas hoje em dia, como estão muito agressivos, todo mundo está sujeito. La exposición puntual, excesiva e intermitente al sol se relaciona con su aparición, lo que explica que los melanomas se localicen preferentemente en zonas no expuestas al sol de forma habitual, como es el caso de la espalda y las piernas. Espalda são as costas. Então, como as costas ficam mais protegidas por roupa, as pernas geralmente também, são regiões que não ficam tão expostas ao sol de forma habitual, é mais fácil que, quando expostas, surjam ali, porque elas não estão, a pele não está protegida. O aspecto que com mais frequência apresentam os melanomas viene definido por la regla de ABCD, iniciales de las características de las lesiones. Então, o que significa essas letras? Cada uma dessas letras vai indicar a característica de uma lesão. Então, por isso que fala que o aspecto que esses melanomas apresentam, vem definidos por essas letras. Se a letra for A, assimetria. Se for B, bordes irregulares. C, color variado. Una misma lesión puede presentar diversos colores. E D, diâmetro maior de 6 milímetros. Então, A de assimetria, que é assimétrico, é algo que não tem uma forma proporcional, ela é assimétrica. Bordes irregulares, não tem as bordas regulares. Color variado, porque pode apresentar diversas cores. O diâmetro maior que 6 milímetros, já é algo grande, fora do padrão. Qualquer lesión que presente alguna de estas características debe ser consultada con el dermatólogo a la mayor brevedad. A la mayor brevedad, que é o mais breve possível. Dermatólogo ou dermatologista, né? Además de la acción de las radiaciones solares, el riesgo que una persona tiene de padecer un melanoma aumenta con la existência de antecedentes familiares deste tumor, já tem casos na família, a chance é maior de ter. La presença em la piel de gran número de lunares, quer dizer, na sua pele, essas pintinhas, né, que a gente tem, assim, no corpo, a presença delas, então você tem mais de 50 ou 60, a chance é grande de que uma delas possa ser, ou algumas. El padecimiento de quemaduras solares com ampolhas durante a infância e adolescência. Você sofrer queimadura solar na infância ou na adolescência, né? Também é uma possibilidade disso vir a se tornar um tumor.
Los carcinomas cutáneos son los tumores más frecuentes del ser humano y además en los últimos años se está produciendo un aumento de los casos. Já tinha afirmado isso lá em cima o texto. Aparecen sobre todo a partir de los 50 años. Las personas de ojos claros y piel blanca expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al aire libre, labradores e também marinos. Marinos são os pescadores, né? Pessoas que trabalham no mar, no rio. São os mais afetados por estes tumores. Com grande frequência, as lesiones se localizam na cara, no cuello ou manos, especialmente nessa parte aqui, né? Então, em la cara, no cuello ou em las manos. El crecimiento de estos cánceres es muy lento, lo que favorece que su índice de curación sea alto, a pesar de que las personas que lo padecen tarden meses e incluso años en acudir al médico. Então, tem o lado bom e o lado ruim, é o que ele está mostrando aqui. O crescimento desse tipo de câncer é devagar, ele não é agressivo. E isso favorece que seja mais fácil da gente conseguir curar. Por outro lado, algumas pessoas demoram muito tempo, meses ou anos, para procurar um médico. E aí, isso pode agravar a situação delas e elas não conseguirem curar o problema. Ante la aparición de cualquier alteración o lesión nueva en la piel o el cambio de alguna ya existente, debe consultar com o dermatólogo. Então, a orientação é que você tem alguma pintinha na pele e ela tá tudo bem, ela não sangra, ela não dói, ela não fica avermelhada ao redor, ela é normal. Mas, de repente, um dia ela começa a ter alguma alteração. Então, o que ele está dizendo? Ou você não tinha nada, de repente apareceu. Está dizendo que qualquer mudança que tenha, não tinha e apareceu, tinha, mas ela começou a mudar, procure um dermatologista. Então, esse é o texto, ele é base para que vocês respondam 5 questões que tem lá na atividade avaliativa. Então, é importante fazer a leitura de novo dele e consultar, inclusive, se for necessário, tá? Alguma pergunta sobre o texto? Alguma palavra que vocês não entenderam e gostariam que eu traduzisse? Ou está tudo bem com o texto? Tá? Vocês perceberam que quem entrou com o link que chegou no e-mail nem precisou pedir permissão, né? Porque já estava convidado, então já entra como sem pedir permissão. Esse mesmo link vai ser utilizado para a nossa próxima aula também, tá? Porque acho que fica mais fácil assim. Bom, aqui então tem a lista de verbos relacionados aos movimentos do corpo, né? Agachar-se, inclinar el cuerpo hacia abajo. Se agachou para levantar um papel del suelo. Também pode ser a mesma coisa que doblar-se, né? Você prender o corpo para frente e alcançar o chão. Aguantar la respiración. Permitir o impedir que una acción se realice. Por ejemplo, yo estoy debajo del agua y yo aguanto la respiración. Tá? Em português, a gente diria prender a respiração, né? Em espanhol, eu não falo prender a respiração, eu digo aguantar la respiración. Arquear la espalda. A gente sabe que espalda são as costas. Arquear é dar uma forma de arco, curvar. Arquear la espalda. Ante mis mentiras, mi madre arqueou las cejas. Fazer isso aqui, né? Arquear las cejas. Arrodillar-se. Apoyar las rodillas en el suelo. E o que são rodilhas? Alguém tem uma ideia do que pode ser rodilha? Pode abrir o microfone e falar, gente. Por favor. Ninguém tem nenhuma ideia do que são rodilhas? Olha só, vou ler aqui. Arrodillar-se, apoyar las rodillas en el suelo. Arrodillar-se ante el rei. O que as pessoas, o súdito faz diante do rei? Arrodilha. O que ele faz, então? Ele apoia essa parte do corpo aqui, la rodilla en el suelo. Então, arrodillar-se é apoiar la rodilla en el suelo, no solo, no chão, tá? Arrodillar-se.
Bostezar. Abrir la boca haciendo una inspiración lenta, seguida de una expiración también lenta, debido al cansancio, al sueño ou ao aburrimento. Você está cansado, está com sono, a aula está muito chata, o que você fica fazendo? Bocejando o tempo todo. A gente fala bocejar em português. Em espanhol, bostezar, tá? Bostezar. Você passa toda a classe bostezando. Então, cuidado, não é outra coisa que parece, tá? Bostezar é abrir a boca de sono, de cansaço ou de tédio. Caminhar ou andar, ir andando de um lugar a outro, né? É saudável caminhar por la playa. Hacer caminadas é muito saudável. Colocar uma perna em algum lugar. Colocar-se em algum sítio, né? Se colocar em algum lugar. Correr, andar muito deprisa, igual em português. Dar la vuelta. La mirada se le ha ido tão lejos que parece dar la vuelta ao mundo. Então, dar la vuelta assim, ou assim. El sol dá la vuelta. Né? Dar um passo, caminhar um passo hacia adelante, hacia adiante, né? Dar um passo adiante. Despertar-se. É, você está aqui, você... Despertar-te, tá? Você está com preguiça e você se espreguice. Eu também posso usar esse verbo como espertar-te, tá? As duas formas são corretas. Tras levantar-se da cama, se despertou. Doblar, torcer uma coisa encorvando-la. Passar ao outro lado também. Eu vou reto aqui e aí eu vou doblar na esquina. Ou então, eu doblo meu corpo, né? Eu posso dobrar o meu corpo também. Elevar uma perna, poner uma coisa mais alta de lo que está, por exemplo. Se ha elevado um pouco o nível del agua. Aumentar, elevar, né? Erguer. Empujar, hacer fuerza uma pessoa ou uma coisa contra outra para movê-la ou desplazá-la. Mover e desplazar é tirar do lugar. E mover é tirar do lugar, então são sinônimos. Empurra a porta para cerrá-la. Né? Empurre a porta para fechá-la. Lo empurrou ao precipício. Lembrando que o J, gente, tem som de R, 2 R's forte em espanhol, tá? Encorrer, né? Encorrer é fazer isso aqui, ó. Los ombros. Los ombros, eu encorro los ombros. Eu contraio os meus ombros, tá? Posso encorrer as pernas. Estou deitada no sofá, alguém chegou para sentar, e o que eu faço? Encorro as pernas. Estirar é o contrário, né? Então, se encorrer é puxar, estirar é espichar, esticar, tá? Exalar. Exalar é quando você solta o ar que você está prendendo, ou você exala um cheiro, por exemplo. Você está muito suado, muito, né, fedido, e está exalando um olor, tá? Pode ser do hálito também, né? Exalar um olor da boca. Girar, por exemplo, a espalda. Eu estou aqui, eu faço isso aqui. Estou girando, tá? Hacer uma flexión. Accione, resultado de doblar ou doblar-se um corpo. Pode ser aquela flexão de braço, flexão de flexionar as costas, enfim. Quando você faz alongamento, que a gente viu que alongamento é fondo, né? Lembra lá naquela atividade que eu mostrei no APA antes? Hacer um fondo é fazer um alongamento. Quando você faz um fondo, quando haces um fondo, haces várias flexiones. Hacer un abdominal, esse é o exercício com o abdômen. Hinchar. Hinchar, eu posso utilizar essa palavra quando, por exemplo, eu bati minha mão e aí ela machucou e agora ela está num tamanho aumentado. Ela está hinchada, né? Ou então eu estou respirando e faço... Hincho os pulmões com aire. Então, eu encho, né? É isso, hinchar. Hacer que un cuerpo se dilate, llenándolo de aire, de agua,
aumentar su volumen de alguna manera. Inclinar el cuerpo, poner una parte del cuerpo más baja ou hacia abaixo. Eu, como monarca, que é o rei, o que eu faço diante dele? Inclino, né? Se eu não arrodilho, eu posso inclinar. Tá? Incorporar-se de la posição anterior. Eu estou deitada na cama. Quando eu me levanto, em espanhol eu digo que eu incorporo. Eu me incorporo. Ou seja, eu volto à posição de ficar em pé, né? Poner-se em posição vertical. Incorporar-se de la cama. Inhalar. Inhalar é... Isso é inhalar. Inhalar é o aire, né? Aspirar gases, vapores, líquidos muito pulverizados. Eu posso... Aquele tratamento de inalação, né? Você recebe aquele medicamento via nasal. Levantar la mano, por exemplo. Levantar la cabeça. Levantar los ojos. Tá? Parar-se ou detener-se. Estás caminhando e se para. Se parou. Poner um pé em algum lugar, poner uma coisa em outro lugar. Me puse em um rincón para deixar passar a los niños. Puso el libro en la estantería. Ponerse de pie. Empezar a realizar la acción del verbo en infinitivo. Se puso de pie para recibirlos. Yo estoy sentada y yo me levanto, o sea, me pongo de pie. Ponerse de cuclillas. Cuclillas. ¿Qué es ponerse de cuclillas? Indica que estás agachado con las rodillas dobladas. E esta expressão é cuclilha. Em português, a gente chama de cócoras. Sabe quando você fica de cócoras? Que é você ficar agachado, com o joelho dobrado. Você não está de joelhos no chão, você está apoiado sobre seus pés, mas você fica agachado. A gente fala cócoras, né? Em espanhol, cuclillas, tá? Poner-se de puntilhas. Aí sim, você está na ponta dos seus pés. Você vai fazer um alongamento, por exemplo, e você flexiona a ponta do pé. Se pone de puntillas, por exemplo. Andando de puntillas, se acercou hasta mim com um dedo na boca, como para hacer silêncio. Então, a pessoa vai andando de puntillas, né? Para não fazer barulho. Pressionar com a mano alguma coisa. Hacer pressão ou força sobre uma coisa. Relajar os braços, né? Você fez muita força, agora você vai relajar os braços. Por exemplo, relajar as pernas, a cabeça, qualquer parte do corpo. É relaxar, descansar, né? Sinônimo de inalar é porque inalar não é necessariamente inalar oxigênio, pode ser qualquer outra coisa, tá? Agora, respirar, você inala oxígeno. Saltar, levantar-se, uma pessoa, um animal ou uma coisa do suelo ou do lugar que está com um impulso. Pular, né? Saltar. Sentar-se, igual que em português, passar a ter uma postura apoiada nas nalgas, em um assento. Sujetar, isso aqui pode ser um falso amigo, né? Porque pode parecer uma coisa, mas ela quer dizer outra. Sujetar é você sujeitar, ou seja, você obrigar a pessoa ou algo a fazer aquilo. Você se tornou ali, vamos dizer assim, você prende a pessoa e não permite que ela faça outra coisa. Então, exemplo aqui, ó. Coger a uma persona, um animal ou uma coisa de modo que não se mueva ou escape. Sujeta bem ao perro para que não se escape. Então, prenda bem o cachorro para que ele não escape. Sujetar. Então, por exemplo, você está fazendo uma atividade física e manda você sujetar suas rodilhas. Então, você vai pegar suas pernas, você vai encolher, né? E você vai sujeitar elas, vai prender. Tumbar-se. Acostar-se numa superfície horizontal para descansar ou dormir. Se tumbou na cama e se quedou dormido com a roupa posta. Quer dizer, que nem tirou a roupa que estava usando, né? Então, estes são
los principales verbos que expresan movimientos del cuerpo. Y aquí, las partes del cuerpo. Partes de la cabeza. Esa es la cabeza. Cejas, cejas. Pestañas, né? São cílios. Ojos. Barbilha. Essa parte aqui, barbilha ou mentón, que é o queixo. Boca, né? A boca é o conjunto. E os lábios são estas partes. La lengua, os dientes, el pelo ou cabello, são duas formas de você falar a mesma coisa. La nariz, porque em português é masculino, é o nariz, mas em espanhol é la nariz. Mandíbula é a parte que aqui, por exemplo, é a barbilha ou mentón. E a mandíbula é tudo isso, é onde você faz a mastigação, né? Mandíbula. Frente, essa parte aqui. Oreja é a parte externa, tá? A parte interna a gente chama de ouído. Não está escrito aqui, mas eu vou escrever já. Oreja e ouído. Que significa, no caso, ouvido, tá? Mexilha, essa parte gordinha aqui, né? Mexilha. Lembrando sempre que o J tem som de R, tá, gente? Não é mexilha, é mexilha. La nuca, igual em português. El coelho. Então, presta atenção. Tudo isso aqui é coelho. Essa parte de trás é nuca. Partes del tronco. Essas ombros, só que em espanhol escreve com H, mas não pronuncia. É igual ao português, ombros. Tórax, que é a caixa, né? Onde guarda ali o pulmão, o coração. Espalda, que são as costas. Pecho. Pecho é essa parte aqui. Não é o seio. O seio é seno, tá? O pecho é essa parte aqui. Abdômen, né? Que é a parte dos gominhos ali, que no meu caso não são gominhos, são pochetes, né? Costado é a costela, essa parte lateral, tá? Barriga, cintura, ombligo, que é o umbigo, né? Cadeira, que é o quadril, traseiro ou culo. Pra gente, culo tem uma conotação, né, feia, mas para eles é bunda. Então, partes de las extremidades superiores. Então, braço e antebraço, que é essa parte aqui, né? O braço é tudo, e o antebraço. Axilas, que é debaixo do braço. Codo, que é esta parte aqui, cotovelo. La muñeca, né? Que é o pulso. Ah, e tem um detalhe, a palavra muñeca, ela também significa boneca. Então, aqui a menina, as meninas geralmente brincam, né? São as muñecas. Mano, palma de la mano, os dedos, e cada dedo tem seu nome também, tá? A gente tem pulgar, índice, isso aqui eu não me lembro, anular e menique. Deixa eu tentar lembrar desse aqui. Dedo médio. Então, pulgar, índice, dedo médio, anular e menique. Deixa eu escrever. Depois eu completo isso aqui e mando para vocês. Deixo salvo lá, tá? O nome dos dedos da mão. Partes de las extremidades inferiores. Pierna, muslo. Então, cuidado. Músculo parece músculo, mas não é, tá? Músculo é músculo mesmo. E músculo é a coxa. Rodilha, panturrilha, pé, talão, dedos. Então, eu tenho dedos de la mano e tenho dedos de los pies, tá? Os dedos da mão tem nome, cada um. Depois, eu vou acrescentar aqui embaixo. Aqui não adianta eu acrescentar aqui, porque tem que acrescentar lá no AVA para vocês. Mas, é isso. Aqui, então, a gente tem uma imagem onde tem essas partes do corpo apontadas, né? Somente para ficar mais visual, tá? E aqui, algumas outras. Ao costado, que eu falei, que é a costela, né? Tá certo? E aqui, bem pequenininho, tem as fontes, né? Mas é só clicar que chega lá.
tá? Que eu utilizei para pegar esse material aqui para vocês. Bom, uma vez que estudou bonitinho o material, você ainda pode utilizar ele para consulta, você faz a atividade avaliativa. E a aula é isso. Ela está bem tranquila, né? Sem nenhuma dificuldade, é basicamente vocabulário. Eu não estou trabalhando com conjugação verbal. Considere que todos esses verbos, eles acrescentam informação de vocabulário mesmo para vocês, tá? Porque na hora de conjugar é aquilo que a gente já viu. Tanto no presente quanto no passado, as regras são as mesmas, baseando sempre nas conjugações, se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma pergunta que vocês têm para fazer? Algum comentário? Tá tudo certo? Deixa eu ver, ninguém falou nada no chat. Tudo certo, professora, ficou bem esclarecido. Então, eu vou aproveitar que tem mais gente aqui agora para explicar um pouquinho sobre a... Deixa eu voltar aqui. Sobre quem precisar, por exemplo, fazer alguma atividade de recuperação, como que funciona, tá? Então, aqui, ó. Depois que a gente voltou das férias em agosto, eu postei para vocês aqui um vídeo explicando sobre a recuperação. Então, aqui está detalhadamente como funciona. E como que funciona? Bom, no dia 18 de agosto, foi postado uma quantidade de conteúdos que são os conteúdos que foram ministrados no primeiro bimestre. Então, eu fiz uma seleção, não de todos, eu selecionei, eu peguei os principais do primeiro bimestre, para não ter que ficar reabrindo a atividade. E aí, eu coloquei aqui, acentuação gráfica, aqui você vai ter uma videoaula, você clica aqui, vai abrir uma videoaula, explicando sobre a acentuação gráfica. Aqui você vai ter exercícios para fazer. Aqui você vai ter uma videoaula sobre artigos definidos, indefinidos e neutro. Aqui vai ter exercício. Aqui, videoaula sobre pronomes pessoais, modo indicativo, e os exercícios estão aqui também. Aqui, pronomes pessoais, verbos irregulares no presente, e os exercícios estão ali. Pronome de complemento direto e indireto, aqui está a videoaula, e aqui tem vários exercícios. E aqui tá os conteúdos e os links do primeiro bimestre, caso você queira baixar eles no arquivo. É a mesma coisa que está aqui, você vai encontrar aqui. Então, vamos lá. Você ficou com nota baixa no primeiro bimestre, você quer recuperar ele. O que você vai fazer? Primeiro, você vai vir aqui, você vai estudar esse conteúdo. Você ficou com dúvida? Ah, professora, eu não entendi esse negócio aqui de pronome complemento direto e indireto. Eu estava estudando lá, eu fiz os exercícios, mas eu não entendi. Você me chama lá no WhatsApp. Aí eu falo para você assim, beleza, vamos entrar a tal hora, eu te mando um link no Google Meet, e aí eu explico o conteúdo para você. Combinado? Combinado. Eu entro só com você, não tem problema. A gente entra, eu explico para você o conteúdo, você faz suas perguntas, tira suas dúvidas, e ok. Aí você diz para mim assim, professora, já estou, beleza, já estudei todo o conteúdo do primeiro bimestre, eu posso fazer a prova. Aí eu vou te mandar uma requisição, link de uma requisição que você vai preencher, só para ficar documentado que você fez, você pediu para mim para fazer a recuperação daquele bimestre. Aí você vai fazer do primeiro bimestre, ok, você vai preencher lá. Se você precisar fazer do segundo, você já manda, já preenche que você precisa dos dois, do primeiro e do segundo. Aí você fala para mim, professora, já preenchi. Eu mando para você 2 links. Um de uma prova que você vai fazer sobre esse conteúdo e um de um trabalho. A prova vale 50 pontos, o trabalho vale 50 pontos. Somando, você tem a nota de recuperação do primeiro bimestre. E o segundo bimestre? Exatamente a mesma coisa. O conteúdo do segundo bimestre está postado aqui, aula 25 de agosto. Você tem os conteúdos que foram trabalhados no segundo bimestre, e é a mesma coisa. Estuda, precisou de ajuda, me chama, marcamos um horário, fazemos a aula sobre suas dúvidas, em cima da dúvida que você ficou. Você recebe os links para você fazer a prova e fazer o trabalho. Isso é primeiro e segundo bimestre. Beleza? Ok, não estou precisando, professora, mas eu me atrapalhei no terceiro bimestre e eu não fiz tudo ainda. Como que eu faço? Bom, o terceiro bimestre começou aqui, 1º de setembro. Olá, hoje começamos o terceiro bimestre. E começa a partir daqui. Todas as aulas têm atividade para você fazer.
Nem todas as atividades valem nota, mas todas têm atividade para fazer. Aqui, você tem uma atividade, aqui você já tem outra atividade, e assim vai. Todas elas estão abertas. Você pode fazer ainda? Sim, você pode. Elas vão fechar quando? Elas vão fechar no final do mês. Então, qual é a minha orientação? O final do mês é 30 de novembro. Qual a minha orientação? Faça as atividades do terceiro bimestre primeiro, aproveita o prazo delas, que ainda estão abertas, e depois, então, você precisa recuperar o primeiro e o segundo, você vai buscar recuperar o primeiro e o segundo. Mas primeiro, finaliza o terceiro, para que você não tenha que fazer recuperação do terceiro. Porque, veja bem, no terceiro bimestre, vocês tiveram a possibilidade de dividir a nota entre várias atividades. Foram 6 atividades ao todo. Isso faz com que você tenha peso pequeno para cada atividade. Então, você consegue obter um resultado melhor do que você ter uma prova de 50 pontos, que de repente vai ter todo o conteúdo nela e você vai ter mais dificuldade de conseguir fazer essa prova. E se bem, assim, para o terceiro bimestre, eu não vou fazer um trabalho de 50 pontos, vou fazer uma prova de 60 e um trabalho de 40. Vou deixar um pouquinho menor o valor para o trabalho. Então, eu recomendo que aproveite e faça ainda o terceiro bimestre, para você poder não ficar com tudo acumulado. A partir de hoje, então veja bem, o terceiro bimestre começou 1º de setembro, teve aula 1º de setembro, 15 de setembro, 29 de setembro, 13 de outubro, 27 de outubro, 10 de novembro, e hoje, 24 de novembro, início do 4º bimestre. Então, a partir de hoje, já são as atividades avaliativas do 4º bimestre. Para quem chegou um pouquinho depois, eu vou só repetir que agora faltam 6 semanas para concluir. Concluir como assim? As aulas não vão até março, professora? Elas vão até março. Porém, as aulas de espanhol são 80. E para fechar 80, faltam apenas 12. Então, para essas 12, eu fecho elas em 6 semanas. 6 semanas, que são uma semana núcleo comum, uma técnico comum, técnico comum, técnico. Ou seja, eu só vou postar 3 semanas. Somente 3 postagens de espanhol. Ou seja, são 3 avaliações. 2 avaliações valendo 30 pontos e uma avaliação valendo 40. Então, se você perder essas 3 avaliações, você já vai ficar com uma dificuldade aí para fechar a nota de 4º bimestre também. Então, minha recomendação, não deixa para depois. Vocês viram que é coisa bem simples de fazer. É fácil, não é difícil. Se tiver dúvida, é só me procurar. Nenhuma vez, assim, eu tive uma procura de... Quando a gente voltou para o terceiro bimestre, eu avisei, na época, que era para quando vocês pudessem fazer aula síncrona, que vocês marcassem comigo. Porque eu tinha dificuldade de marcar com vocês. Por quê? Eu não posso nesse horário, eu não posso naquele horário, não. E o que mudou agora? Agora mudou o seguinte, a minha estratégia. Eu vou marcar, elas vão ficar fixas, aquele que puder entrar, ótimo, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no AVA. Se não puder entrar, tá lá no AVA para assistir depois. Eu sinto que, uma pena que eu não tenha pensado nisso antes, eu de verdade não pensei nisso antes. Eu pensava que era legal que tivesse todo mundo, ou pelo menos a grande maioria. E aí, por conta de que a gente nunca conseguia acertar esse horário de estar todo mundo, eu ficava na dependência de vocês marcarem. E nisso o tempo passou e vocês nunca marcaram, né? No horário que vocês pudessem. Bom, então agora a gente segue o horário normal que o IFRO deu, tá? Isso vai valer para este ano e até para o ano que vem, quando a gente retornar, segue o horário de aula normal. Eu agendei no Google Meet já para até o fim do ano, caso essa semana, sem ser a outra na outra. Eu não marquei para a semana que vem, por quê? Porque na reunião que a gente teve de colegiado, alguns líderes comentaram que tem professores que não estão respeitando as aulas dos núcleos. Então, em semana que é do núcleo técnico, o núcleo comum posta a aula, e vice-versa. E eu nunca fiz isso com vocês, eu sempre respeitei e nunca falhei também nas postagens de aula.
Toda semana que tinha minha aula, no dia, a minha aula estava lá postada. Teve uma vez que eu fiquei doente, mas eu nem sei se chegou a ser na aula de vocês. Eu acho que foi só o terceiro ano de alimentos, que é quinta-feira. Eu acho que com vocês eu nunca falhei. Mas se falhei, eu avisei. Porque foi isso que eu fiz com o terceiro ano. Ó, eu tô doente, eu tava com suspeita de Covid, e aí eu não tava em condições de... Não era, graças a Deus, mas eu tava muito mal, e eu não postei naquela semana. Só também, mas assim, na semana seguinte eu já postei, já repus e tudo certo. Então, eu nunca fiz isso. Mas não quer dizer que eu não estou disponível. Eu estarei disponível do mesmo jeito. E se no caso, o que eu vou fazer? Nesse mesmo link que vocês têm aqui, guarda esse link que vai ser sempre esse, não vai mudar. E o horário vai ser sempre esse, o dia vai ser sempre esse. Então, na semana que vem, nesse horário, nesse link, eu estou à disposição para que vocês entrem e tirem suas dúvidas. A única coisa é que eu não vou postar isso, né? No máximo, eu posso mandar um avisozinho para vocês. Eu acho que está até funcionando bem vocês receberem pelo Infromobile, né? Não sei se vocês receberam. Vocês têm o aplicativo? Porque eu mandei por lá, eu postei no Ava e eu mandei no e-mail. Mandei 3 lugares. Eu entrei pelo Para não ter problema, né? Fala, Bebê. Eu entrei pelo mobile. Você recebeu pelo Infomobile? Eu acho que ele entrou pelo Infomobile também. Eu também entrei, professora. Aparece a notificação, aí já fica mais fácil. Isso, daí já tem o link ali, é só clicar, né? Fica mais simples. Eu gosto de mandar aviso para vocês por ali. Quando eu posto as notas, eu mando ali, eu acho que é bem prático. Então, o que eu posso fazer na semana que vem, na hora do plantão, eu postar lá, plantão espanhol, tal hora. Eu posso fazer isso. Mas não entendam que é uma aula de espanhol, tá, gente? Eu não vou estar entrando em semana que não é minha semana. Eu vou estar simplesmente à disposição de vocês, tá bom, Adeline? Tranquilo. Eu entendi. Eu vou estar só à disposição de vocês lá, tá? Só isso. Para que vocês possam entrar e tirar as dúvidas de vocês nesse horário aí da nossa aula, né? Vamos dizer assim, apesar de não ser a minha semana, tá bom? Bom, gente, era isso. A aula eu já dei, os recados, né? Explicando sobre a recuperação. Então, da minha parte é isso. Da parte de vocês, se tiver qualquer pergunta, algum questionamento, alguma coisa, eu estou à disposição. Se não, a gente encerra por aqui. O que vocês me dizem? Tranquilo. Bruna, Wendria, Mônica, Cassiane, Letícia, Lucas. Por mim tá tudo bem, professor. Entendi, ó. Agora é só fazer as atividades. Isso mesmo. Beleza. E, por favor, se vocês puderem Tá tudo avisar... ok, professora. Wendry, eu estou aguardando suas atividades, tá? Se você tiver com algum problema, você me procura, tá bom? Se vocês puderem, por gentileza, avisar no grupo da sala que foi dada essa aula, que tem as informações importantes, e que é assim que o link estiver disponível, eu vou subir ele para o Ava. Então, as pessoas que não puderam assistir presencialmente, que elas podem assistir depois. Vocês dão esse recado? Porque eu não estou no grupo mais de vocês lá, então, se vocês puderem fazer essa gentileza aí por mim, tá? Eu fico bem agradecida. Tá bom, gente? E no mais é isso. Obrigada pela presença, pela companhia e beijo para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Então, para quem precisar, vou estar à disposição. Não só semana que vem, né? Vocês sempre podem me procurar. Mas eu digo assim, no Meet, daí a gente se encontra semana que vem. Beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.